ver pela primeira vez? Não, todos já conhecem a casa, beleza. Então sejam todos bem-vindos. Então vamos agora, como foi dito antes pela nossa querida irmã, que Ivani, né? Que vamos cuidar agora dos nossos pensamentos. Vamos cuidar do nosso pensamento com um momento de amor, de paz, de harmonia, para que estejamos preparados para buscar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Começando pelo amor. Vamos agora nos elevando, buscando Jesus para junto de nós, agasalhando nossos corações, as nossas mentes, limpando a nossa mente, tirando dela todas as energias que não são boas. Porque sabemos que estamos aqui, amparados pela espiritualidade, que organiza essa casa, e toma conta de cada um de nós quando chegamos aqui. Desde o portão de entrada, somos bem recebidos por eles. E é dessa paz, dessa harmonia, que emana desta casa. Vamos abrir o nosso coração. Vamos sentindo que aqui estamos muito bem. Porque estamos com esses amigos espirituais. Vamos agora, aproveitando essa música, vamos respirando profundamente, inspirando, vamos nos deixar nos levar para chegar junto do nosso Pai. E Ele está junto de nós. Ele não está em lugares separados. Está junto de nós. Mas precisamos estar com Ele. E a Ele vamos começar o nosso trabalho. Junto com a espiritualidade desta casa. Vamos todos juntos, numa só sintonia, de joelho e espírito. E a eles vamos dizer: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa plena provação, dai-nos àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma certeza do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão,
todas as dores acabar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Uma semana maravilhosa para todos. Que assim seja. Olá pessoal, boa tarde. Estou usando aqui o celular porque o material de estudo está aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Eu gostaria, antes de tudo, dividir com vocês uma passagem muito legal para começar nosso estudo hoje, porque nós vamos falar hoje sobre o capítulo 24 do livro Jesus no Lar, tá? Então, eu queria primeiro falar com vocês sobre... Tentem imaginar o que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam no mundo de regeneração, não é? A gente pensa numa imagem, né? Construções maravilhosas, o que não é mentira. Então não, todo mundo viu, certo, Gabi? Certo. Tá? Pode ir um pouquinho mais pra cá? Tá bom. Me senti o Zé Bonitinho, né? Só pra ver. Bom, eu vou começar com uma citação e depois de fazer uma análise aqui antes de falarmos do capítulo 24. Para quem não conhece o maravilhoso livro chamado Renúncia, por favor, fica o convite, né? Fica o convite, né, para leitura, né? Porque esse livro é maravilhoso. E eu pego um pedacinho aqui quase no fim da introdução, que a Alcione, que é a protagonista do livro, né? Ela, na verdade, ela já mora num planeta incrível, né? De espíritos já regenerados na constelação de Sirius. Só que ela deixou algumas pessoas que não evoluíram no mesmo passo que ela aqui na Terra. Às vezes a gente, na nossa revolta, a gente fica achando, até nas nossas ilusões, achando que eu vou correr, ó, tá perdendo a chance, eu tô indo, hein? Não é assim. Você vai chegar num lugar fantástico, você vai sentir falta daquelas pessoas que ficaram para trás. E você vai querer descer. E é assim que a gente vai começar a entender os missionários. Porque os espíritos que estão nesses planetas, a Terra realmente parece um lugar muito inóspito. Uma prisão mesmo, muito difícil, muitos problemas. A nossa atmosfera psíquica, como nós estamos inseridos nela, a gente acaba meio que se acostumando e relevando o que acontece à nossa volta. Mas é difícil, tá? Então vou começar aqui pela passagem onde a Alcione chega na esfera em que ela habita. Então fala-se assim: pouco depois, Eila, que aporta em portentosa esfera, inconfundível em magnificência e grandeza. Só bem difícil Emmanuel falar de mundos de regeneração, mundos incríveis. Ele fala mais das histórias aqui na Terra, né? O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia a tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. A sagrada visão do conjunto permanecia muito além da famosa cidade dos santos, idealizada pelos pensadores do cristianismo. 3 sóis rutilantes despejavam no solo arminhoso oceanos de luz mirífica em cambianças inéditas. Quer dizer, não tem nem como falar, inédita não tem nem como explicar nas palavras humanas, né? Como lampadários celestes acesos para edênico festim de gênios imortais. Primorosas construções, engalanadas de flores indescritíveis, mais uma que não tem referência para nós, né? Tomavam a forma de castelos talhados em filigrana dourada, com irradiações de efeitos policromos. Seres alados, né, com asas, iam e vinham obedecendo a objetivos santificados num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Alcione penetrou num templo de majestosas proporções, dominada por pensamentos intraduzíveis,
Muito acima desse castelo radioso, elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. Nossa, impressionante, né? E ele continua descrevendo, ainda falando assim: Alcione passou por companheiros muito amados, atravessou compartimentos repletos de luz mitente. E a gente começa a pensar assim: nossa senhora, imagina a gente estar lá, né? E aí eu trago aqui uma coisa que a gente discutiu na nossa última aula aqui no nosso curso que a gente faz depois do Evangelho, sobre a introdução do livro Voltei, que é maravilhoso também. Então anotem a listinha, né? Um de cada vez, né? Em que o irmão Jacó ele desencarna e o grupo de espíritos é conduzido pelo Dr. Bezerra, pelo grupo que o Dr. Bezerra comanda aqui na Terra. Eles vêm resgatar esses espíritos que desencarnaram, né? E é muito difícil desses mentores manterem esses espíritos concentrados, porque a gente passa, não é como geografia, eles passam por dimensões obscuras porque estão voando um trajeto de quilômetros. É uma coisa diferente, a gente não consegue descrever, mas é uma coisa interdimensional, a gente tem que passar por algumas dimensões, alguns de nós. Esses espíritos têm uma dificuldade muito grande de se concentrar para manterem a viagem em volitação tranquila, voando tranquilamente de uma dimensão para outra até chegarem na cidade que ia recebê-los. E um dos espíritos desse grupo, na hora que ele vê a luz vindo lá de longe, porque eles estão passando por um local sombrio, os espíritos falam: não se desconcentrem, porque vocês vão começar a ouvir os espíritos aqui das regiões sombrias te acusando dos crimes que vocês cometeram, mas não importa pra gente, os mentores falam. Vamos concentrar, vocês estão indo para o lugar que Jesus quer que vocês se dirijam. Então, tudo está certo, mas tem que ver a luz da cidade de longe, só de ver, ele nem vê de forma, né? Só vê, ele, nossa, eu não mereço isso. E ele lembra de um homicídio que ele cometeu não nessa última encarnação, foi na anterior. Então, a gente carrega realmente um histórico por trás de nós. E que essas cidades maravilhosas, como essa aqui que foi descrita, são uma consequência, tá? Não um objetivo. Porque o que acontece? O Marcos fala muito aqui, né? Se a gente começa a servir, fazer o que é certo para merecer uma cidade espiritual melhor, nós estamos fazendo uma troca mercantil com Deus. A gente vai realmente atingir a iluminação interior quando nós formos capazes de servir pelo prazer de servir. Eu nem penso mais, eu sirvo. Maria, mãe de Jesus, foi assim, de repente um dia, para quem não leu o último capítulo, vou fazer um spoiler mesmo, o último capítulo do livro Boa Nova, que é cada capítulo é sobre alguns personagens, alguns acontecidos históricos, né, do período do cristianismo, quando Jesus estava vivo e um pouquinho depois que ele partiu. E a Maria estava trabalhando, ela nem pensava mais em nada, ela amava trabalhar, atender, limpar ferida, conversar, dar comida, dar atenção. O sofrimento dela ficava secundário, ela gostava disso, até que um dia veio uma pessoa que não estava cheirando muito bem, né, pediu uma ajuda, ela: tá bom, entra aqui. E foi ajudando e conversando com a pessoa, de repente, quando ele olhou, viu uma ferida na mão daquela pessoa bem humilde que veio pedir ajuda para ela. Pôs a ferida no pé, e depois ela já... De repente, era o filho dela, era Jesus vindo buscá-la. Porque nós somos recolhidos para os mundos superiores quando a gente menos espera, não quando a gente está esperando. E assim, dentro dessa curiosidade, né, que nós temos desse mundo espiritual, pensa nos apóstolos naquela época já, eles ouviam Jesus falar tanto e ouviam tanta coisa que a gente nem sabe, que não estão nos textos. Vão chegar a nós? Já chegam, porque nós espíritos acreditamos que boa parte do complemento desses textos são o quê? É o livro A Luz, é o Boa Nova, são aquelas histórias que ficaram assim, não escondidas, elas ficaram guardadas para a hora que nós estivéssemos preparados para ouvi-las, para que não utilizássemos elas de forma leviana, não é? Ok. E aqui citando, fazendo spoiler também da nossa aula hoje depois do Evangelho, o último capítulo do livro Pensamento e Vida, que também é um livro maravilhoso, dá pra gente ler junto com alguma dessas leituras mais de romance, porque são livros de ensinamento, cada capítulo tem 3 páginas, 2,5. Esse é o último capítulo que fala amor, sobre o amor. E ele começa assim, ó. Perdão, no meio dele tem uma passagem que fala assim: o amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta.
embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sob a lei de responsabilidade que se manifesta para cada consciência, não está escrito aqui, mas eu vou acrescentar, individual, de acordo com as suas próprias individuais obras, né? E ainda diz assim, que herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenha o coração. E nós passamos por esse período assim, tão assim, turbulento de conflitos, que a gente acha que a nossa evolução se resume em política, em visões, e nos sentimos guardiões da moral, que o nosso lado está certo, e tentamos convencer o outro como apontando o erro e acusando. Que impressionante, né? Então vamos lá, isso tudo foi só uma abertura para falarmos do capítulo 24. Então vamos ler juntos, depois nós vamos tirar as nossas conclusões, pensando juntos aqui no que foi dito, tá? Vamos lá. Os sinais da renovação é o nome do capítulo 24 de Jesus no Lar. Ó, vou fazer sempre aquele convite antes de começar a nos abrir. Sempre nos enxerguemos quando nós estamos fazendo o evangelho aqui. Não, nossa, aquele meu parente, aquele meu amigo, é pra ele esse evangelho, ele tinha que ouvir. Ele tinha que... Não, você que tinha que estar aqui. Nós estamos falando aqui para os encarnados e para os desencarnados, tá? Pra mim. Se eu tiver que estudar esse capítulo, é bem provável que eu seja o mais necessitado de entender essa lição, tá? É sempre assim. Então, queridos amigos, ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. Por sinal, quer que vocês adivinhem na casa de quem estava sendo essa assembleia, será? Sempre lá, né? A casa do Pedro, né? E quando o reino divino estiver nas portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Então, todo mundo estava curioso, ele falou, né? O mais poderoso, então, em vez de ele falar, vai ter prédio, vai ter 3 sóis, 5 luas, edifícios miríficos que vão existir mesmo, tá? Eu até lembro de uma passagem do André Luiz falando assim, como é que vai ser o mundo, o futuro. O mentor falou para ele assim, no futuro, quando a Terra estiver renovada, vai ter natureza para todo lado, vai ter comida para todo mundo, você vai pegar um fruto de uma árvore, enquanto você segue a tua estrada, antes de comer vai agradecer a Deus por ter aquele fruto, depois de comer vai sentir um sabor incrível, não só pelo sabor que vem do fruto, mas pela tua capacidade de extrair prazer de tudo na vida, independente de onde você estiver. Então você vai conseguir transformar a paisagem da terra, que vai estar cheia de riachos, córregos transparentes, flores indescritíveis, como foi dito aqui. Mas a gente constrói, é uma construção individual que começa dentro de nós. Vamos ver aqui. Nesse mundo renovado, Jesus fala, o mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame, ao contrário de hoje, né? O vencedor não será aquele que guerrear no inimigo exterior até a morte, em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal, nos círculos da própria natureza. E fica até aqui um convite, né? Para esses ambientes que nós temos nos colocado nos nossos fanatismos. Sim, o futuro dos campos que nós temos disputado é daqueles grupos que sabem dialogar um com o outro, não dos que acusam e se separam. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão dos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. Só títulos que a gente deixa passar no nosso dia a dia são as pessoas que a gente mais faz. Quantas mães nós conhecemos, quantas pessoas humildes, pessoas com dificuldades físicas, idade avançada, que passam pelo nosso dia a dia, a gente nem dá bola para a gente ficar ligando para os poderosos, para esses títulos efêmeros da terra, né? Então o respeito deles é o nosso tesouro na terra. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares de supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e a imundície,
mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. Você faz o dia da pessoa com uma boa conversa, às vezes um bom conselho, ou só um bom ouvido, não fala nada. Nossa, eu passei a tarde com aquela pessoa, a pessoa durou a conversa dela, só ela falou. Mas sempre assim, você fez um bem danado, porque você dispensou sua hora, boas energias, né? Atenção é tudo. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. Ele não foge, ele só sabe fazer o esforço no fim para não se contaminar. Como é que a gente se contamina? Vamos dar um exemplo simples. A gente vai num lugar e as pessoas, por nós termos um pouco de diferenças, um pouquinho mais disciplinado, um pouco mais concentrado, todo mundo fica, tira sarro, faz umas brincadeiras. Como é que você se contamina com as brincadeiras da pessoa? É quando você se irrita, por exemplo. É uma maneira de se contaminar. Ou no meio que as pessoas estão fofocando e você entra na fofoca junto. Olha que simples os exemplos que a gente está dando. Porque é o exemplo do dia a dia que Jesus dava. Não ficava dando coisa de rei, de ministro, de virar político. Era tudo simples, porque ainda é assim. Tá? Era uma cabeleireira, às vezes, a sua iluminação naquele dia. Fazendo a unha, varrendo a sala, conversando com o marido, com a esposa, com o filho, com o amigo, no café, na padaria, né? Na rua, passando de carro no lugar que as pessoas são necessitadas e você nunca presta atenção, né? Às vezes, priorizando um capricho seu daquele dia, esquecendo de levar uma doação no lugar, né? O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. E aqui eu vou fazer uma ressalva para nós espíritas que somos estudiosos, que os livros espíritas não são para a gente ser um rei das esgrimas do palavrório, é para nos sentirmos nos consolados. E por consequência, quando as pessoas precisam, às vezes vem aquele conselho que a espiritualidade encontra nas ferramentas que nós adquirimos, nos consolando através da informação. Então não é uma inteligência para dar orgulho, nem um pouco. Até porque, nos planos mais imediatos da Terra, todos os nossos talentos terrenos, seja na música, seja na filosofia, seja no qualquer tipo de arte, de administração, de matemática, de física, é pífio perto do que ele sabe. É limitado. Lembramos do André Luiz chegando, né? Lá achando que ele ia ser médico, no fim ele estava lá para limpar o ambiente. Não conseguiu nem fazer uma transfusão energética para uma pessoa, né? Então tinha que reestudar todo aquele ambiente. Ele começou do chão de novo, básico, e eles têm que ter prazer nessas horas também. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara, que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez longo intervalo e acentuou. Nessa época sublime, que vai chegar ainda, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado, quer dizer, a terra, né, para a gente cultivar, substituiu o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituirá a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então sim, uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes a cintilarem no alto pareciam saudar essa era distante, porque parecia que eles estavam há 2000 anos, e a gente está aqui 2000 anos depois e ainda não aconteceu. Mas ela está acontecendo, e é devagarzinho. Nós vivenciamos, devemos valorizar o que a gente ganhou hoje. Velocidade da informação. Difícil de corrupções e problemas acontecerem sem que os holofotes se acendam sobre eles eventualmente. Olha que incrível, isso é uma grande mudança para a humanidade. Nós temos acesso a sofrimentos que estão distantes de nós, antes eles ficavam desconhecidos de nós. Isso é uma grande evolução, e vivemos um período melhor do que aquele que eles estavam. E eu vou mais longe. Por que Deus criou a todos nós, sendo que Ele tinha o poder de fazer a gente ser feliz desde o começo? Tá tudo certo? Acabou. Ele queria que nós fizéssemos um pouco
ele fez a maior parte. Um pouco. Ele quer que nós façamos a nossa parte. Criamos a nossa gleba para a gente sempre olhar imortalmente olhar para essa gleba que a gente criou com o nosso esforço, com as nossas lágrimas. Porque assim a gente aprende a valorizar e falar, eu faço parte disso. Então essa é a sensação da cocriação. E ela vai se expandindo. Hoje a cocriação da nossa vida é acalmar o nosso lar hoje de tarde. Toma uma pancada, Deus, dá-me sabedoria. Eu tenho que ser sincerão nessa hora? Não. Então calma. Às vezes nessa calma, dias, meses depois, aquela situação que te afligia tanto, as pessoas aprenderam com a tua calma, com a tua quebra de ciclos. Porque o nosso convívio kármico com as pessoas nada mais é do que um convívio para que nós sejamos aquele que para, um ciclo que nós fazemos parte. Tá lá, a pessoa bate, eu bato de volta. A pessoa já está às vezes há 4 vidas você acusando de não valorizar o que você faz. Então não se importe de ser valorizado ou não. Seja feliz em fazer direito. Isso é amar o serviço. Isso é amar Jesus de verdade, sem esperar um mundo perfeito em troca. Isso vai acontecer, mas é consequência. A gente nem tem que estar pensando para isso acontecer. Tem que estar tendo prazer aqui. Então, sabendo de tudo isso, quando Jesus multiplicou os pães, eram 7 e foram para 4.000 pessoas que foram alimentadas, né, segundo os números que estão ali no Novo Testamento. Olha que interessante. Mas foi necessário os 7 pães. Do nada não veio. A melhoria da terra também não vem do nada, vem do nosso esforço. Então a gente vê muita gente, nós, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para nós, reclamando, ah, nossa, que saco, mas que chato, e a gente fica naquela procrastinação, pouco trabalho da nossa parte, a gente quer que o mundo mude, mas se você está se esforçando muito, se você estiver se esforçando de verdade muito, você não vai mais estar insatisfeito com um pouco trabalho dos outros. Você vai ter entrado realmente numa esteira de felicidade com a tua produção. Capacidade de servir, de amar, né? E não sentir orgulho disso, tá? Porque, amigos, eu dou um exemplo no centro de um grupo espírita. Às vezes, existe uma pessoa que vem 4 vezes no grupo, que trabalha todos os dias da semana, mas que tem uma vida que favorece uma família que simpatiza com a causa. Está sempre aqui. E tem outras, às vezes, que vem uma vez, mas que está se esforçando tanto. Não parece a história do óbolo da viúva, né? Que todo mundo dava todo aquele dinheirão, aquela moeda que era o suor dela. Então, aqueles amigos, ninguém talvez esteja reconhecendo o movimento de vocês, mas Deus está, a espiritualidade está vendo tudo. Nós temos uma nuvem de testemunhos, como disse o apóstolo Paulo. Façamos a nossa parte para o mundo de regeneração, sendo assim como o capítulo 24 pede. A tua guerra é contra as iniquidades que existem dentro de você. A tua alegria é quando você vence uma delas. Essa vitória não é uma coisa que está lá na frente. É hoje. Pessoal, me deu uma vontade daquela fofocada hoje, falar mal daquela pessoa, mas eu me segurei. Isso é uma grande vitória, imensa para a espiritualidade. É para comemorar, porque amanhã você começa a segurar e depois esse problema está resolvido na tua vida para sempre, todas as encarnações. Ah, mas eu sou uma pessoa muito gulosa e acaba ficando egoísta, eu como muito, acabo não ajudando as pessoas. Uma refeição mal feita que você segura hoje é uma grande vitória para a espiritualidade. Um ataque que você recebe e não devolve, hoje, de tarde, você pode fazer isso. E se vencer e ganhar hoje o teu dia. Desse tamanhão. Vitória de rei para a espiritualidade, não um rei de coroa. É o rei de si mesmo. Não é a nós que nós temos que conquistar? Então vamos focar hoje essa solução de bolso. Em que cada um, tentar se enxergar em que desafio que cada um foi colocado, porque é um desafio único, tá? Cada um tem o seu. Dentro desses desafios que a gente tem no nosso dia, de compreensão, de calma, de não atacar de volta, de segurar um vício, vamos tentar vencer hoje. Tenta vencer. E quanto melhor nós estivermos, mais situações absurdas que vão pressionar, a gente vai esmagar, a gente consegue amortecer. Mas o amortecimento é a felicidade não nossa, a felicidade dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, a felicidade da nossa comunidade, né? Aí Deus começa a nos delegar maiores responsabilidades. Você não recebe com nós, mas esse fato não recebe com prazer. O Chico sabia que ele estava programado para escrever acho que 50 e poucos livros. Quando veio o dobro, né, a segunda parte, o filme mostra de uma maneira romanceada. Nossa,
tenho que fazer mais tudo isso, né? Mas na verdade eu nem recebeu com o maior prazer. Sensação de responsabilidade. Nossa, eu fiz bem, eles confiaram em mim. Que alegria. A mesma coisa para nós. Nossa, ver essas pessoas na minha vida, que dificuldade. Mas eu tô me vendo vencer. Então você pode ter certeza que a espiritualidade está confiando mais ainda em você. Vamos vencer hoje, né? Na nossa tarde, depois aqui do grupo, tá? Começando por aqui. Às vezes é vencer um pensamento, não é nem com outras pessoas. É aqui dentro. Nossa, eu estou conseguindo lutar, prestar atenção, individualizar esse pensamento e todos os dias eu vou lutar contra ele, eu vou vencer ele. Venceu sua tarde. Fez o exercício. Boa semana para todos, amigos. Obrigada. Você também. Então, amigas, nesse momento, com esse convite tão especial para sermos nobres, exercitando a nossa capacidade de amar. Essa sim é a nobreza esperada de nós. Então vamos visualizando cada um de nós com um foco de luz no coração, com um ponto bem luminoso no coração de cada um aqui nessa sala. É um pontinho que começa pequeno, mas conforme vamos recebendo a energia da abertura, conforme fomos nos envolvendo na palavra da Boa Nova, esse foco de amor foi crescendo, se conectando entre cada um de nós e vai aumentando o desejo de compartilhar, de espalhar esse amor. Então fica o convite, baseado na lição de hoje, para que cada um aqui consiga se lembrar numa situação onde nos sentimos contaminados. Não sei se estávamos sozinhos ou acompanhados, mas que possamos então envolver a nós mesmos nessa lembrança com esse foco de luz no nosso coração. Que essa luz possa ir da cabeça aos pés. E se lembramos quem estava conosco, que possamos então envolvê-los também. Seja numa situação que tirou a nossa paciência, que possamos fazer uma reparação nesse momento, desejando o melhor, rogando a Deus para que possamos nos controlar num próximo contexto. E assim, vamos seguindo o exercício, vamos nos colocando no nosso lar. E vamos também espalhando esse amor, essa luz pela nossa casa, passeando pelos cômodos, sentindo esse prazer, essa gratidão, enxergando em volta e percebendo como temos muito. E vamos nos reparando com aqueles que convivem conosco, mesmo aqueles que vivem sozinhos, não que estamos sozinhos, sempre tem as pessoas do nosso convívio. Vamos envolvendo a todos com esse foco de luz, que agora já é uma luz imensa, que vai contagiando com alegria. Que essa alegria é a principal que devemos contagiar os outros. E essa luz vai crescendo tanto que vai saindo pela janela, vai se espalhando, seja no prédio, na casa. Vamos realmente visualizando essa luz saindo pelas ruas e nos trajetos que costumamos fazer, vamos cruzando com necessitados, com vizinhos. Vamos espalhar amor, desejando esperança, fé, força para todos aqueles que vão cruzando o nosso caminho. Vamos
vamos envolvendo as pessoas que passam por familiares doentes ou que passam nesse momento por qualquer situação de adoecimento físico ou mental. Todos aqueles que vão pipocando na nossa mente, que possamos envolvê-los nessa luz e nessa energia de amor. E que sensação gloriosa, Pai. Que possamos exercitar diariamente, seja na nossa prece antes de dormir, ou no momento realmente na prática de dificuldade, aquele momento que nos contemos, que lembremos desse foco de luz no nosso coração e que possamos mentalmente utilizá-lo nas situações desafiadoras do nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, que privilégio estarmos aqui, tendo a oportunidade de ouvirmos esses ensinamentos que são tão necessários a cada um de nós, ainda que ouçamos 10, 20, 30, infinitas vezes, ainda não somos capazes de absorver todo o conteúdo, todo o ensinamento, toda a verdade que existe em cada uma dessas parábolas, desses ensinamentos que amorosamente temos a oportunidade de ouvir. E agradecidos que estamos, apesar de não nos lembrarmos quantas vezes ouvimos a mesma coisa. Mas hoje sim, hoje quem sabe estivemos um pouco mais atentos a tantos ensinamentos. Quem sabe não aproveitemos a dádiva da semente, do pequeno grão, para que possamos plantar verdadeiramente no fundo dos nossos corações, dos nossos pensamentos, para que através deste grandioso ato nosso, íntimo, pessoal, possamos colher as maravilhas de tudo isso, porque com toda certeza seremos os maiores beneficiários de tudo isso. Obrigada, Pai da vida, por esta tarde maravilhosa. Obrigada por podermos estarmos aqui. Somos sim privilegiados, ainda que por meia hora, 40 minutos, mas somos sim muito privilegiados por aqui estarmos, buscando um pouco mais de equilíbrio, entendimento, tentando nos fortalecer diante de tantas escolhas que fizemos e que ainda temos que superá-las. Obrigada, Pai da vida. E sobre o ensinamento, sobre o exemplo, sobre a atitude magnânima de São Francisco, que possamos do fundo dos nossos corações fazermos essa prece veemente, alegres, que possamos sentir cada palavra e cada atitude em nossos gestos e em nossa semana que assim está começando. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, eu levo amor, onde
houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana a todos. Boa tarde.